Fala galera da Universo Vasco, bom dia, boa tarde, boa noite pra você aí. Galera, hoje iremos comentar um pouquinho sobre Leandro Castan. O Vasco precisa buscar outro capitão fora do elenco ou Leandro Castan hoje é o capitão do Vasco? O Vasco não precisa se preocupar com isso. Esse será o assunto do vídeo, mas antes de comentarmos um pouquinho sobre esse vídeo, segue as redes sociais da Universo Vasco, tá bom? No Instagram, @Universo Vasco, Twitter, @Universo Vasco também, e no Facebook, @Universo Vasco. Facebook é interessante que a gente posta lá o VNews, que um programa que, em áudio e também em vídeos diariamente sobre notícias do Vasco. No Twitter nós postamos 24 horas notícias do Vasco também. Nós retweetamos lá publicações do Vasco que são de suma importância, patrocínios, escalação, tudo isso lá no nosso Twitter também, tá bom? Qualquer publicação aí, curta, segue, comenta, tá bom? Que isso ajuda no engajamento da Universo Vasco. Galera, o Vasco precisa hoje de um capitão ou o Vasco já tem um capitão, que é o Leandro Castan? A minha opinião é que o Leandro Castan ele caiu na rotina. O Leandro Castan chegou no Vasco em 2018. Né? Na época, em 2018, ele chegou no Vasco badalado, com respeito, e por isso se tornou talvez aí a principal referência do Vasco na zaga, e virou então capitão do Vasco, por trazer aquela bagagem, jogou muito tempo na Itália, e trouxe essa bagagem lá de fora, na Europa, para o Vasco. O Leandro Castan, para mim, na minha opinião, ele é um ótimo zagueiro, é muito bom, e é aquilo, ele caiu na rotina, né? E eu acho que tudo na vida são ciclos. O Castan, ele tá terminando o ciclo dele no Vasco. Para mim, esse é o último ano dele no Vasco. É um ciclo que já se fechou, entendeu? E o Leandro Castan, cara, vai ser bom para ele sair do Vasco, ir para outro lugar. E bom para o Vasco também, que abre outras oportunidades para outros zagueiros estarem no Vasco, né? Terem essa oportunidade de ser capitão do Vasco, de estar no Vasco. E o Leandro Castan, para mim, caiu na rotina. E aí eu fico a pergunta, e reitero aqui a pergunta, Vasco precisa de um capitão ou não? Falta um líder, cara, faltou um líder em 2021 do Vasco, pro Vasco, né, pro time do Vasco em si, e eu digo isso não só dentro de campo, mas eu digo fora de campo, né, faltou alguém chegar ali, não, dizer, eu tô com vocês, aquele cara que bate assim no ombrinho do jogador e fala, vamos jogar, sabe, aquele cara que chega no vestiário e os jogadores falam, não, isso daqui eu respeito. Será que faltou realmente? E aí, 2022 está aí. Acho que precisa passar por algumas reformulações, né? Eu digo dentro e fora de campo, novamente. Eu digo dentro e fora de campo. Acho que precisa mudar muitas coisas internamente. E o time, o elenco ali, para mim, só tem que ficar uns 5, 6, né? Minha opinião. Para mim, o Vasco tem que reformular muita coisa. E aí fica a pergunta, né? O Vasco precisa correr atrás de um capitão também no mercado? Porque pra mim, cara, o Vasco tem o Nenê, entendeu? É um jogador que vai ser a curto prazo, se for capitão vai ser a curto prazo, né? O Nenê tá em fim de carreira, mais um ano aí pra mim, eu acho que é o ideal dele, ele jogando em alto nível, pra mim é só mais um ano, né? Depois disso daí, pra mim, eu acho que ele não vai jogar muito, vai ser uma partida sim, outra não, 2 sim, 3 não, 4 não, então pra mim o Nenê tem mais um ano aí no Vasco. E eu acho que sim, poderia dar a braçadeira de capitão pro Nenê até achar outro capitão, porque eu acho que é muito difícil você chegar e achar um capitão, cara, pra ser capitão do Vasco, né? Pra ser o cara ali, referência do Vasco, né? Não é todo dia que você encontra um cara que vai chegar, vai assumir o papel de ser capitão, de ser o líder, cara, dentro e fora de campo. E o Vasco, pra mim, tem um Nenê. Só que eu quero saber da sua opinião. O Vasco em si, eu acho que não tem um capitão hoje. Teve sim, em 2019. Teve sim, talvez em 2020. Mas em 2021 eu vi um capitão mais preocupado em aparecer fora de campo do que dentro. Um capitão que apareceu, né, na verdade, mais em polêmicas do que em coisas boas. E talvez isso manchou aí um pouquinho da passagem do Castan no Vasco em si. Mas é isso, pra mim, são ciclos. E o ciclo do Castan no Vasco, para mim, já está no fim, já está se encerrando. E para mim, ele precisa, talvez, encerrar a carreira no Corinthians, um time que ele sempre gostou, né, de jogar, jogou por grande tempo aí no Corinthians, enfim, antes de ir para a Itália. Então, para mim, talvez aí o ciclo dele no Vasco, cara, já se encerrou. Não tem como mais.
E a torcida também já tem perdido a paciência. A torcida já não tem mais aguentado aí o Leandro Castan, sempre com muitas críticas, e o Vasco precisa mudar isso. E para mim, uma das reformulações do elenco em 2022 é assim no Leandro Castan. Se quiser ficar no elenco, fica, mas sem a braçadeira de capitão. Apesar que o Leandro Castan é um jogador, né, que muita gente diz ali que tem os seus grupinhos, tem os seus preferidos, e talvez o elenco iria ficar um pouquinho rachado, né? Se você der a braçadeira de capitão para outro jogador ali que está no elenco. Então, para mim, a melhor coisa que teria que ser feito é dispensar o Leandro Castan encontrar outro clube, ou talvez votar aí por o clube que ele grande ama, né? Que é o Corinthians, porque são ciclos, e eu acho que o ciclo do Castan no Vasco já acabou. E aí eu digo para você e reitero essa pergunta, e você, se puder, coloca aí no comentário a sua opinião. O Vasco precisa de um capitão hoje para 2022 ou não? Porque eu acho, a minha opinião é, sim, o Vasco precisa de um capitão para 2022, porque o Leandro Castan caiu na rotina. E um jogador que cai na rotina, meu amigo, o rendimento do cara tá lá em cima, mas pelo fato dele cair na rotina, o rendimento vai lá embaixo. Então, o Vasco precisa sim, e é agora. O Vasco precisa mudar agora. Não é esperar 2022 para planejar, não é, vou usar o Carioca para planejar isso. Não, o Vasco precisa mudar agora. E, para mim, Leandro Castan não é o capitão do Vasco hoje. Para 2022, o Castan precisa melhorar, e muito. Se for para continuar sendo capitão, fecha um pouquinho o bico, entendeu? Joga bola, mostra lá o seu trabalho. E fora de campo, meu amigo, um jogador se machucou, comenta lá, poxa, posta na publicação, estamos contigo, Martins Sarrafiori, estamos contigo. E chega, meu amigo, chega de se envolver de polêmica, viva de Vasco realmente, entendeu? E é isso. Galera, vamos encerrando esse vídeo aí. Não se esqueça, novamente, de seguir as redes sociais da Universo Vasco no Instagram, Facebook, tá bom? E no Twitter, não se esqueça de seguir no site também, nós postamos sempre conteúdos lá super interessantes, tá bom? E é isso, galera. Tamo junto. Como eu sempre digo, o Vasco é pra quem acredita.